Imagine um castelo de cartas bilionário. Na base, eh, negócios que vão de alimentos a energia, pagamentos, mas uma única carta, uma tentativa bem ambiciosa de comprar um banco, é puxada. E aí tudo começa a balançar. Essa é a história do Grupo Fictor, que, assim, de uma hora para outra, se viu diante de um pedido de recuperação judicial de 4 bilhões de reais. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos documentos e notícias para entender essa cadeia de eventos. Isso é mais que uma história de negócio, sabe? É um estudo de casos sobre confiança, sobre risco e, o perigo de construir um império financeiro em terreno não regulado. Nossa missão aqui é desvendar como a falha em um único negócio acionou uma crise de liquidez que acabou arrastando milhares de investidores e até o patrocínio de um dos maiores times de futebol do país. Corro para o grupo inteiro. É tipo uma cirurgia de precisão. Eles escolheram exatamente quais empresas proteger e quais expor. Essa decisão inicial já conta muito sobre a estratégia de sobrevivência que eles estão tentando executar no meio do caos, né? Mostra uma tentativa deliberada de isolar o incêndio para salvar a parte mais valiosa do prédio. Vamos analisar as causas, mas principalmente os efeitos em cascata que essa escolha gerou. Essa seletividade foi a primeira coisa que me saltou aos olhos. Eles pedem recuperação para a Fictor Holding e a Fictor Invest, mas deixam outras empresas de fora. Qual é a lógica por trás disso? De proteger a Fictor Alimentos, por exemplo, de forma tão explícita? É a jogada mais importante deles no tabuleiro. A Fictor Alimentos é o que a gente chama de joia da coroa. É uma empresa listada na bolsa, o que já significa que tem uma governança mais rígida, mais transparente. Sei. É a principal geradora de caixa do grupo e o detalhe crucial, não tem dívidas relevantes. Ao deixá-la fora da recuperação judicial, eles fazem duas coisas. Primeiro, protegem a operação que efetivamente gera dinheiro e que sustenta cerca de 10 mil empregos. E segundo, eles sinalizam para o mercado e para os credores que existe um ativo sólido, saudável, que pode eventualmente ser a garantia ou a fonte de recursos para pagar a dívida das outras empresas. É a boia de salvação num mar de dívidas. Entendi. É a parte do negócio que continua funcionando, gerando receita, enquanto o resto está meio que congelado. Mas o que iniciou o incêndio? Pelo que eu li, tudo começou a desandar com a tentativa de comprar o Banco Master, lá em novembro. Parecia um movimento de expansão enorme, mas o negócio simplesmente ruiu. Exato. Esse foi o gatilho. E aqui a história fica meio nebulosa. A versão oficial da Fictor é que a outra parte na negociação, o vendedor do banco, não conseguiu apresentar a documentação necessária ao Banco Central a tempo. Mas peraí, essa versão oficial me soa um pouco conveniente, não? Para um negócio dessa magnitude, com supostos fundos árabes por trás do financiamento, uma falha em entregar documentos parece um erro muito básico, quase amador. O mercado engoliu essa história. De jeito nenhum. O mercado financeiro é movido por confiança e transparência. E essa explicação gerou o efeito contrário. Começaram a surgir dúvidas sobre a real solidez financeira da Fictor para bancar uma compra desse tamanho. Tipo, quem eram esses fundos árabes? Exato. Qual era a estrutura do financiamento? A falta de respostas claras e o fracasso público da transação criaram o que a própria empresa admitiu ser uma crise de confiança. E aqui a gente chega no motor financeiro deles, que, pelo que eu entendi, era bem pouco convencional. Um modelo chamado SCP, Sociedade em Conta de Participação. Soava quase bom demais para ser verdade. Retornos de até 18% ao ano, com pagamentos mensais. Onde estava a armadilha? O que um investidor estava arriscando ao colocar dinheiro nisso? A armadilha estava exatamente naquilo que o tornava tão atraente, a falta de regulação. Uma SCP é uma figura prevista no Código Civil, não é ilegal. Na prática, o investidor entrega o dinheiro para a empresa se tornando um sócio oculto de um projeto específico e, em troca, recebe uma parte dos lucros, nesse caso, em forma de dividendos mensais. O problema é que essa estrutura opera completamente à margem do sistema financeiro tradicional. Não há fiscalização do Banco Central, nem da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, não tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante o dinheiro na poupança ou no CDB de um banco até um certo limite. Exatamente.
Se a empresa quebrasse, o investidor não tinha a quem recorrer. Não havia garantias reais, como um imóvel, atreladas ao investimento. Era um modelo baseado 100% na confiança de que a Fictor continuaria pagando. A situação era tão incomum que a Associação Brasileira de Assessores de Investimento, a ABAI, chegou a protocolar uma denúncia na CVM pedindo uma investigação para saber se a Fictor não estava, na prática, fazendo uma oferta pública de investimento sem ter o registro e seguir as regras para isso. E o que isso nos diz sobre o ambiente de negócios? Porque um grupo desse tamanho precisaria recorrer a um modelo tão arriscado em vez de ir a um banco e pegar um empréstimo como todo mundo. Olha, isso revela muito sobre o custo e a velocidade do crédito no Brasil. Para o tipo de expansão agressiva que a Fictor buscava, o crédito bancário tradicional pode ser lento, caro, cheio de burocracia. Ao criar essa rede de milhares de investidores pessoa física, a Fictor essencialmente montou o seu próprio banco privado. Um banco que trocava segurança e regulação por agilidade e um fluxo constante de capital rápido. Foi uma aposta de alto risco que funcionou espetacularmente bem por um tempo, até que a base de tudo, a confiança, ruiu. E aí temos o roteiro clássico de uma corrida aos bancos, só que, como você disse, em um banco que não era um banco de verdade. O negócio com o Banco Master falhou, a desconfiança se instalou, e o que aconteceu com esses 9 mil investidores das SCPs? Pânico generalizado. O primeiro sinal de problema foi o atraso no pagamento dos dividendos mensais, logo após o fracasso da negociação. Para quem contava com aquela renda, foi um alarme, ensurdecedor. A reação foi imediata e em massa. As pessoas não queriam mais só os dividendos, queriam o dinheiro todo de volta, imediatamente. A própria empresa relata nos documentos que os pedidos de resgate aumentaram 70% da noite para o dia. Nenhuma empresa, por maior que seja, tem caixa para aguentar uma sangria dessas. A torneira de dinheiro que sustentava a holding simplesmente secou. É um número assustador. A gente está falando de 9 mil pessoas, que juntas são os maiores credores do grupo, com uma dívida de 2,8 bilhões de reais. É mais da metade do rombo total. A dependência desse modelo era total. Total, era o coração do sistema circulatório financeiro da holding. E era um coração sem marca-passo, sem sistema de segurança, entende? Quando a confiança foi abalada, ele sofreu uma parada cardíaca fulminante e a crise de liquidez forçou o pedido de recuperação judicial. Mas a dívida não era só com esses investidores. Haviam outros credores institucionais gigantes na fila, né? E essa dívida com a Amex de 1,2 bilhão de reais me parece enorme. Para chegar nesse número, o volume de operações da Fictor Pay, a empresa de pagamentos do grupo, devia ser colossal, ou o problema já vinha se acumulando há tempos, não? Provavelmente uma combinação dos dois. A Fictor Pay atuava no mercado muito competitivo, o de antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Funciona assim. Uma loja vende um produto parcelado em 10 vezes no cartão Amex. Em vez de esperar 10 meses para receber, ela vende esse crédito para a Fictor Pay e recebe o dinheiro à vista com um deságio. A Fictor Pay, por sua vez, passa a ter o direito de receber da Amex no futuro. A Fictor Holding entrava como a garantidora de toda a operação. Entendi. A holding era o fiador. Se a Fictor Pay não conseguisse honrar seus compromissos, a holding pagava. Exato. Uma dívida de 1,2 bilhão sugere um volume de operações gigantesco. Mostra que a Fictor Pay era um player relevante nesse mercado. E a situação já estava tensa antes mesmo do pedido de recuperação. A Amex entrou na justiça e, em 27 de janeiro, conseguiu um bloqueio cautelar de 150 milhões de reais nas contas da Fictor. Isso mostra que a pressão dos grandes credores já estava no limite. O pedido de recuperação foi também uma forma de se proteger legalmente contra ações como essa. E a crise não ficou só nas planilhas e nos tribunais. Ela transbordou para algo muito visível. A camisa do Palmeiras. O patrocínio, que chegava a 30 milhões por ano, foi para o espaço. É impressionante como o impacto se espalha tão rápido. Sem dúvida, um patrocínio esportivo de ponta é um termômetro da saúde financeira e da reputação de uma marca. É um outdoor ambulante que diz: estamos fortes, somos confiáveis.
Quando um patrocinador desse porte anuncia que vai rescindir o contrato por problemas financeiros, nossa, a mensagem para o mercado e para o público é devastadora. É um efeito dominó que vai da mesa de negociação de um banco em São Paulo para o campo de futebol, para a sala de estar de milhões de torcedores. A crise de imagem se torna tão grave quanto a financeira. Certo. Então, com esse cenário de terra arrasada, qual é o plano de sobrevivência? O que a empresa pode fazer agora que o pedido de recuperação judicial está na mesa? O pedido em si já é o primeiro passo do plano. Ele aciona o que a lei chama de stay period, uma suspensão automática de todas as cobranças e execuções de dívidas por 180 dias. É um fôlego, um escudo legal para a empresa poder respirar e se reorganizar sem a pressão constante dos credores batendo a porta. Agora, eles têm 60 dias para apresentar um plano de recuperação detalhado que vai ser negociado com os credores. E a proposta que eles sinalizaram é bem ousada, pelo que eu vi. Pagar 100% da dívida em até 5 anos, sem deságio, ou seja, sem nenhum desconto. Isso é realista. E francamente raro em processos de recuperação judicial. Geralmente, os planos envolvem deságios significativos, às vezes de 50% ou mais, e prazos muito mais longos. Essa proposta de pagamento integral é uma tentativa de acalmar os credores, especialmente os milhares de investidores pessoa física, e mostrar que é um caminho viável, provavelmente contando com a geração de caixa da Fictor Alimentos, a empresa que ficou protegida. E o mais curioso de tudo, aqueles fundos árabes da proposta original de compra do banco, eles simplesmente sumiram da história. Pelo contrário, e aqui a trama tem uma reviravolta digna de filme. A Fictor ainda está negociando um aporte com o Royal Capital, um dos fundos que supostamente estaria no consórcio para a compra do banco. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Os mesmos investidores estrangeiros que estavam no negócio que causou toda a crise de confiança agora querem injetar dinheiro na empresa que está em recuperação. Isso parece totalmente contraintuitivo. Por que eles fariam isso? Porque agora o jogo é outro e as regras são muito mais seguras para eles. Injetar recursos dentro de um processo de recuperação judicial é juridicamente muito mais robusto. A negociação envolve um aporte inicial de R$200 milhões na modalidade conhecida como Deep Financing, ou Debtor in Possession Financing. Deep Financing. O que isso significa na prática para o investidor? Significa prioridade máxima. É um tipo de empréstimo de emergência para empresas em recuperação. A grande vantagem para quem empresta, no caso o Royal Capital, é que esse novo crédito tem prioridade de recebimento sobre praticamente todas as dívidas antigas. Se a empresa falir de vez, o credor DIP é um dos primeiros a receber. É um enorme incentivo legal para que investidores coloquem dinheiro novo e mantenham a operação funcionando. Então, paradoxalmente, é um investimento muito menos arriscado para o fundo agora do que a proposta original de compra do banco. Esse aporte pode ser a tábua de salvação para a Fictor ter capital de giro enquanto reestrutura a dívida bilionária. É uma loucura pensar nisso. A história começa com a ambição de comprar um banco, um negócio que implode e quase leva o grupo inteiro junto. Isso gera uma corrida de saques de investidores que apostaram num modelo de altíssimo risco. E, no fim, a salvação pode vir dos mesmos investidores estrangeiros que estavam na origem de toda a crise, mas que só voltam para a mesa porque agora a empresa está legalmente protegida pela recuperação judicial. É um roteiro inacreditável. E se a gente conecta todos esses pontos, o caso todo nos força a fazer uma pergunta fundamental sobre o sistema financeiro. Ele levanta um debate sobre os limites entre a inovação, a busca por agilidade e a necessidade de proteção ao investidor. Quando modelos de captação como as SCPs prometem retornos muito acima do mercado e operam deliberadamente à margem dos reguladores tradicionais, quem realmente está assumindo o risco? A situação da Fictores expõe um equilíbrio delicado entre a busca legítima por altas rentabilidades e a necessidade de ter redes de segurança que protejam não apenas o investidor individual, mas a estabilidade de todo o ecossistema. A questão que fica para refletir é: até que ponto a liberdade de inovar pode existir sem as amarras da regulação, antes que o castelo de cartas desmorone?